Fala galera, bom dia, tudo bem? Aqui é o professor Levi e hoje a gente vai começar um assunto novo aqui, tá? Nossas atividades remotas aí. Hoje a gente vai estudar as ondas, vamos começar a estudar ondulatória aqui, que é um assunto muito importante em prova de Enem também, tá? Então vamos iniciar aqui a nossa apresentação. Que aliás já está até apresentando, né? Então vamos lá. Vamos falar hoje sobre ondas, né? Que é um assunto que está muito presente no nosso cotidiano, né? A gente todo dia presencia onda sonora, onda luminosa, né? Se a gente jogar uma pedrinha na água, a gente vai ver a formação de ondas circulares lá nessa região, tá? Então, esse assunto ele é bem pertinente para a gente, tá? Vamos lá. Primeiro, a gente vai falar na definição de onda. O que é uma onda, hein, galera? Uma onda é uma perturbação que se propaga através de um meio, transportando energia sem transportar matéria. Então, toda vez que uma onda se propaga, ela transporta energia. É a definição de onda, tá? É uma perturbação. Essa perturbação pode ser na água, como você acabou de ver aqui, olha lá, tá? Pode ser no ar, pode ser no sólido, tudo bem? Então, a definição de ondas. Onda é qualquer perturbação que se propaga no meio, transportando energia sem transportar matéria. As ondas não podem transportar matéria, elas só transportam energia, tá? Então, aqui eu tenho um desenho aqui, uma rolha de garrafa de vinho que está flutuando na água. Quando essa rolha é atingida por uma onda, ela oscila para cima e para baixo e a onda passa e ela não sai do lugar, porque as ondas não transportam energia. Elas não transportam matéria, elas transportam somente energia. Tranquilo isso aí? Tá? E aí, quando o professor está explicando isso em sala, sempre o aluno pergunta, professor, e em relação ao surfista na praia, se a onda não transporta matéria, como é que ela carrega o surfista? É porque na praia, devido à diferença de profundidade, a onda ela quebra, né? Ela vem girando dentro da água, quando ela vai passar de uma profundidade maior para uma profundidade menor, ela arrebenta. E aí é nessa hora que o surfista pega. Então, o surfista, ele não está surfando na onda, ele está surfando na quebra da onda. Se ele tentar surfar na onda, ele não vai conseguir, porque a onda não transporta matéria, só transporta energia. Beleza? Tá. Aqui em relação às frentes de onda, que são essas linhas azuis aqui, tá? Para a gente representar as ondas, elas podem ser planas ou circulares, tá? As frentes de onda, elas são perpendiculares aos raios da onda, então a direção da onda. Quando eu jogo uma pedra na água, se formam ondas circulares. Aqueles círculos são as frentes de onda. E a direção em que esses círculos estão percorrendo é o que a gente chama de raio da onda. Então, o raio da onda, ele indica a direção que a onda está se propagando. E os círculos aí formados representam as chamadas frentes de onda, tá? O que eu preciso saber daqui? As frentes de onda e os raios da onda formam sempre 90 graus entre si. São perpendiculares, tá bom? Em relação à classificação das ondas, as ondas elas podem ser mecânicas ou eletromagnéticas. O que é uma onda mecânica, professor? Onda mecânica é aquela onda que precisa de meio material para se propagar, ou seja, não se propaga no vácuo. O som, por exemplo, ele é uma onda mecânica porque ele precisa do ar, ou da água, ou do sólido para ele se propagar. Então, quando ocorre uma explosão lá no espaço, aqui na Terra não dá para ouvir, porque lá no espaço não tem ar. Se o nosso Sol explodir, a gente vai conseguir ver, porque a luz ela se propaga no vácuo, mas o som não. Ou seja, a gente consegue ver uma explosão no espaço, mas a gente não consegue ouvir, porque o som é uma onda mecânica. Onda mecânica precisa de meio material para se propagar, ou seja, não se propaga no vácuo, tá? Tudo bem? Então, aqueles filmes antigos lá de Guerra nas Estrelas que tem sons, eles estão errados, porque não pode ter som lá no vácuo, tá? Só luz. Tranquilo? Vamos lá. Já as ondas eletromagnéticas são aquelas ondas que se propagam em qualquer meio, inclusive no vácuo. Elas não necessitam de um meio material para se propagar. Dentre essas ondas, a gente destaca o raio-x, o micro-ondas, a luz visível, tá? Tem várias ondas eletromagnéticas que eu vou mostrar para vocês aqui.
Todas elas se propagam no vácuo com a mesma velocidade, ou seja, com 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, tá? Então, aqui, olha lá, espectro eletromagnético. Essas são ondas eletromagnéticas que eu vou colocar aí para você. Então, nós temos ondas de rádio, depois vem quem? Micro-ondas, depois vem o infravermelho, depois luz visível, depois ultravioleta, depois raios-x e depois raios gama. Perceba que nesse sentido aí que eu falei, de cima para baixo, está aumentando a frequência da onda, tá? Então, quem é que tem maior frequência das ondas eletromagnéticas? As radiações gama, são mais perigosas. A partir de ultravioleta é perigoso porque causa câncer. Ultravioleta, raio-x, raios gama. Quanto maior a frequência, mais perigosa é a onda, tá? E em sentido contrário, está esse Y de cabeça para baixo, que a gente vai chamar de comprimento de onda, que é uma letra grega, o lambda, tá? Já eu vou falar mais nele, para vocês. Vamos lá, aqui de novo o espectro eletromagnético, olha lá. Perceba que quando a frequência está aumentando aqui para o lado esquerdo, para cá, né? O comprimento de onda diminui. O comprimento da onda, olha aqui, a onda era bem comprida, aqui a onda está mais curta, vai ficando cada vez mais curta porque está aumentando a frequência, tá bom? Então aqui as ondas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama e raios cósmicos, tá bom? Bom, classificação da onda quanto à direção de vibração. As ondas, elas podem ser longitudinais ou transversais. O que é uma onda transversal, professor? Onda transversal é aquela que vibra numa direção e se propaga em outra. Aqui, a mão desse menino está balançando a corda para cima e para baixo. Então, a direção de vibração aqui da corda é vertical, é para cima e para baixo. Mas a onda se propaga na direção horizontal, olha lá. Quando se forma essa onda, ela vai embora para a direita. Então, perceba que o movimento da mão dele é para cima e para baixo, mas a onda se movimenta na direção horizontal, ou seja, estão formando 90 graus. Esse tipo de onda que vibra numa direção e se propaga formando 90 graus com a vibração, a gente vai chamar de ondas transversais. Agora, olha o desenho aqui embaixo. Aqui embaixo já está diferente, né? A onda longitudinal. O que é a onda longitudinal? Essa mola está sendo sacudida para frente e para trás, na direção horizontal, e a onda que ela está gerando também está se propagando na direção horizontal. Ou seja, a vibração e a propagação estão na mesma direção. Esse tipo de onda a gente chama de onda longitudinal. Então, a onda longitudinal é aquela que vibra e se propaga na mesma direção. A onda transversal é aquela onda que vibra numa direção, por exemplo, na vertical, e se propaga em outra direção, na horizontal, formando 90 graus. Tá? Tudo bem? Aqui de novo, olha lá. Mais um desenho para te entender. Ondas transversais. A direção da vibração é uma e a direção da propagação é outra, tá? Quais são exemplos, professor, além dessa mola e dessa corda aí? Todas as ondas eletromagnéticas que a gente acabou de ver, elas são transversais, ou seja, onda de rádio, onda de TV, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, raios cósmicos. Todas essas ondas eletromagnéticas, elas são sempre transversais, ou seja, elas vibram numa direção e se propagam em outra, tá? Tranquilo? Já as ondas longitudinais, como eu falei, elas vibram e se propagam na mesma direção. Olha aqui, a mola está se expandindo e se comprimindo aqui, na direção horizontal. Então, um exemplo, além dessa mola aí fazendo esse tipo de movimento, é o som no ar. O som no ar é uma onda longitudinal, porque ele comprime e estica o ar na mesma direção, ou seja, vibra e se propaga na mesma direção. Então, as ondas sonoras, elas são ondas longitudinais, beleza? Tranquilo? Já a onda mista é aquela que soma as duas, tanto longitudinal como transversal. Ela ocorre mais na água, né? Na água, as moléculas de água, elas vêm girando. Então, isso significa que, ora, elas estão na mesma direção que a onda está se propagando, ora, elas estão na direção perpendicular. Então, esse tipo de onda que ocorre na água, ela não é nem longitudinal nem transversal, ela é onda mista, beleza? Eu vou passar essa parte de terremoto, quando voltar à aula presencial eu explico isso para vocês. Vamos logo para o que interessa aqui. Elementos de uma onda, né? A gente vai representar uma onda por esse desenho aqui, gente, tá? E aqui eu preciso escrever alguns elementos, colocar aqui para vocês, tá? Olha lá. Esse ponto mais alto aqui da onda, a gente vai chamar aqui de crista, tá? Então, crista, o que é a crista? É o ponto mais alto
de vibração de uma onda, tá bom? Deixa eu anotar aqui para você, olha lá. Então, esses pontos aqui de cima, eu vou chamar de crista, tá bom? E esse ponto mais baixo, a gente vai chamar de vale, olha lá. Então, a onda, ela possui a crista, que é o ponto mais alto, ela possui o vale, que é o ponto mais baixo. Beleza? Então, aqui é um vale, aqui é outro vale, olha lá. Aqui é outro vale. Tá bom. E aí? Essa distância do meio para cima ou do meio para baixo, a gente vai chamar de amplitude. Então, isso aqui é a amplitude da onda, olha. Isso aqui, ó, é a amplitude da onda. Vou anotar aqui. Tudo isso que eu estou falando tem na apostila que vocês vão receber. Vamos lá. Amplitude. Tudo bem? Tá. E aquele comprimento de onda que eu falei agora há pouco, aquele Y invertido? É a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. A gente chama de comprimento de onda, que é o lambda. Olha lá, essa letra grega aqui, ó. Essa letra grega é o lambda. Representa o comprimento de uma onda. Assim que escreve lambda, olha. Esse B aqui, ele é mudo. Então, não tem o I aqui. É assim mesmo que escreve, ó. Então, esse lambda, ele é o comprimento de onda, o comprimento de uma onda. Como é que eu meço ele? Ele é a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. Beleza? Então, esses são os elementos de uma onda aqui, tá? Tranquilo isso aí? Em relação à equação fundamental, como é que a gente vai calcular a velocidade de uma onda? A gente vai calcular a velocidade de uma onda através dessa expressão aqui, a velocidade é V lambda F, onde esse lambda é o comprimento de onda e esse F é a frequência da onda. Então, aqui nós temos a velocidade, tá? Esse V representa a velocidade da onda. Vou copiar aqui para a galera. Esse lambda aqui, ele é o comprimento de onda. Vamos lá. Esse F aqui é a frequência. Então, quando eu quero calcular a velocidade de uma onda, ele tem que me dar o comprimento de onda, que é o lambda. O que é o lambda, de novo? É a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos, olha lá. Ele vai te dar na questão. E esse F é a frequência ela é dada em Hertz, tá? Unidade de frequência aqui, olha lá. A gente vai fazer umas questões aqui para vocês entenderem bacana isso, olha lá. Peraí. Que eu falei. Aqui tem, né? Vamos lá. Olha lá, dá uma olhada. Uma onda se propaga numa corda fina com velocidade de 8 metros por segundo e comprimento de onda igual a 40 centímetros, que é o lambda disso aí. Calcule a frequência dessa onda. Então, perceba que ele está pedindo a frequência, mas para isso ele te deu a velocidade da onda e te deu o comprimento de onda. O único problema aí, né, galera, é que a velocidade está em metros por segundo. E o comprimento não está combinando, ele está em centímetros, ele está em metros. Então, a gente vai precisar transformar esse comprimento de onda, de centímetros para metros, tá? A gente vai dividir por 100, tudo bem? Tá?
Então, deixa eu colocar aqui, né? Ele já está fazendo direto. A velocidade, olha lá, é 8 metros por segundo. O lambda, o comprimento de onda, ele diz que é 40 centímetros. Ele quer que tu calcule a frequência, o F. 40 centímetros, eu vou colocar lá na minha resposta, 0,4. Divide por 100 para passar de centímetros para metros, tá? Por que tem que passar para metros? Porque a velocidade está em metros. Se a velocidade estivesse em centímetros, não teria problema. Mas como ela está em metros, o lambda tem que obedecer a mesma unidade dela. Aí lembrando, aqui a equação fundamental que a gente acabou de ver, né? V lambda F, velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência. No lugar da velocidade eu coloquei 8, no lugar do lambda 0,4, que eu transformei, vezes a frequência. Então, esse 0,4 que está multiplicando, ele vai passar dividindo abaixo do 8. Logo, a frequência vai ficar 8 por 0,4. Quando você faz essa divisão, isso dá 20 Hz de frequência. Quando a gente for calcular a frequência, ela é dada em Hz, representada por Hz. Tranquilo essa primeira questão aí, gente? Nenhum problema, nenhuma dúvida? Vamos fazer outra. Daniel brinca produzindo ondas ao bater com uma varinha na superfície de um lago. A varinha toca a água a cada 5 segundos. Se Daniel passar a bater a varinha na água a cada 3 segundos, as ondas produzidas terão maior o quê, galera? Tá? Então, vamos pensar aqui. O Daniel estava batendo com a varinha na água, fazendo onda, a cada 5 segundos. Então, batia e esperava. 1, 2, 3, 4, 5. Depois, batia de novo, mais 5 segundos. Só que depois ele passou a fazer isso num tempo menor, a cada 3 segundos, tá? Ou seja, diminuiu o tempo. Se diminuir o tempo, ele está diminuindo o período da onda. O que é o período? Acho que eu não falei lá. Vou falar aqui. O período é o tempo. O que é o período? Deixa eu anotar aqui. Olha. Acabei não falando lá, mas como vocês estão assistindo, vocês vão aprender aqui fácil. O período ele é o tempo para a gente produzir uma onda. Então, quando eu produzo uma onda, o tempo que eu gasto para fazer aquela onda eu chamo de período. Existe uma relação entre período e frequência. A frequência, ela é sempre, gente, o inverso do período, olha lá. Tá? A frequência, ela é sempre o inverso do período. Ou, eu posso trocar também de lugar aqui o F e o T, eu posso dizer que o período, ele é o inverso da frequência. Então, eu posso utilizar essa relação aí entre período e frequência. Tá bom? Então, nessa questão, como o tempo diminuiu de 5 para 3, é porque o período diminuiu. Como o período diminuiu, a frequência vai aumentar. Então, a pergunta dele é exatamente isso. Depois que ele passou a bater com a varinha na água a cada 3 segundos, elas terão maior o quê? Elas terão maior frequência, porque ele diminuiu o tempo, diminuiu o período. Então, essa questão, a resposta seria a letra B de bola. Tranquilo isso aí, gente? Beleza? Fazer outra aqui. Terceira. Durante uma entrevista na indefectível rede internacional de notícias, CNN, o repórter entrevista um famoso astrônomo sobre a espetacular explosão de uma estrela supernova. Surpreendido pela descrição da magnitude da explosão, o repórter comenta o seguinte, olha o que o repórter falou. O estrondo deve ter sido enorme. Então, quando uma estrela explode no espaço, para ele o barulho deve ser muito grande. Conhecendo-se o mecanismo de propagação das ondas sonoras, pode-se argumentar que o som, se uma estrela explodir lá no espaço, gente, dá para ouvir aqui da Terra? Não dá para ouvir, né? Porque o som produzido lá no espaço, ele não se propaga no vácuo. Como as estrelas estão no vácuo, a gente só pode ver daqui da Terra uma explosão, mas a gente não pode ouvir. Então, aqui, letra A, é detectada na Terra por uma sonda elástica? Não. Letra B, não é detectado na Terra por ser uma onda mecânica. Lembra que a onda mecânica não se propaga no vácuo. Então, a resposta dessa daqui seria a letra B, né? As ondas, elas não se propagam no vácuo. Tranquilo? Beleza? Seria a letra B aqui. Então, tá aqui a solução. A onda mecânica não se propaga no vácuo, letra B. Vou fazer mais uma aí para ti.
Quando uma onda se propaga de um local para outro, necessariamente ocorre transporte de quê, gente? O que eu falei para vocês? Quando uma onda se propaga, ela transporta energia sem transportar matéria. Então, aqui, a alternativa que tiver falando em transporte de matéria está errado. Ela transporta só energia e quantidade de movimento. Aqui, então, seria a letra A, né? Transporte de energia. Transformação de energia não, produção de energia não, movimento e matéria não, transporte de matéria e energia não. Então, as ondas, elas transportam energia, mas não transportam matéria. Tá? A resposta seria a letra A. Olha lá. A onda transporta energia sem transportar matéria. Letra A. Por fim, no vácuo, todas as ondas eletromagnéticas possuem aquelas ondas que eu falei para ti, de eletromagnéticas, elas, no vácuo, todas elas têm a mesma velocidade de propagação. Tá bom? Por quê? Essa velocidade ela vai ser representada pela letra C, que vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Mesma velocidade da luz. Tá? Todas aquelas ondas que eu falei, onda de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raios gama, raios cósmicos, todas essas ondas no vácuo, elas têm a mesma velocidade. É claro que quando elas passam do vácuo para outro meio, para o ar, por exemplo, para a água, elas diminuem de velocidade. Mas no vácuo, elas têm a mesma velocidade de propagação, todos os tipos de onda aí. Então seria a letra C. Letra E, aliás, a resposta dessa questão aí, tá bom? Vocês vão receber, galera, uma apostila. Vocês vão receber uma apostila com umas questões sobre isso aí. Tá? Algumas que estão lá na apostila, inclusive eu já resolvi aqui, já está resolvida para ti, né? Vocês tentam resolver as outras e me enviem lá as questões dessa apostila aí, tá bom? Vocês têm uma semana para isso. Beleza? Bons estudos, galera. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu.